Olá pessoal, nessa videoaula nós falaremos sobre a multiplicação de uma matriz por um número real, bem como falaremos sobre a multiplicação envolvendo duas ou mais matrizes. Vamos começar pela multiplicação de um número real por uma matriz. Bem, se K for um número real e A for uma matriz de ordem M por N, como essa que a gente está percebendo aí aparecendo a sua forma genérica na tela. Então vamos considerar K um número real e vamos considerar A uma matriz de ordem M por N, ou seja, uma matriz qualquer. Bem, o produto de K pela matriz A, ele é chamado de K vezes A. Esse produto de um número por uma matriz vai dar uma matriz, a matriz K vezes A. Essa matriz K vezes A, ela também vai ter ordem M por N. E aí como é que você vai obter a matriz que é resultado do produto do número K pela matriz A? Bem, para você obter a matriz, que é o produto de K pela matriz A, você vai obter essa matriz multiplicando todos os elementos da matriz A por K. Traduzindo, quando você quiser multiplicar um número por uma matriz, você vai pegar esse número e vai multiplicar por todos os elementos da matriz. Só fazer isso. Dessa forma, então, a matriz K vezes A vai ficar dessa forma, como vocês estão percebendo aí na tela, onde você pode visualizar que, como eu falei agora há pouco, todo elemento da matriz A está multiplicado pelo número K. Então é bem simples fazer o produto de um número natural, de um número real, digo, por uma matriz, porque para fazer o produto desse número real por essa matriz, como eu já falei, é só você pegar o número e multiplicar por todos os elementos da matriz. Bem, aí tem uma observação importante. Nós já falamos sobre a matriz oposta. A matriz oposta ela pode ser considerada como uma matriz resultante do número real menos 1 pela matriz A. Na hora que eu pegar o número real menos 1 e multiplicar pela matriz A, vai dar a matriz menos A, que é a matriz oposta. Trago aí um exemplo para nós treinarmos essa parte da multiplicação da matriz por um número real. Eu tenho o seguinte: dadas as matrizes A e B, determine quanto é 2A mais 3B. Ou seja, eu quero pegar a matriz A multiplicar por 2, eu quero pegar a matriz B multiplicar por 3 e quero somar. Então vamos lá. Nós vamos ter o seguinte: eu quero 2 vezes a matriz A mais 3 vezes a matriz B. Então observem aí do lado direito, da igualdade, 2 vezes o valor da matriz A mais 3 vezes os números, os termos da matriz B. O que eu disse? A gente vai ter que pegar todos os elementos da matriz A, multiplicar por 2, e pegar todos os elementos da matriz B e também multiplicar por 2. Então vai ficar 2 vezes 1, mais 2 vezes menos 3, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 5. Pode olhar como eu peguei o 2 e multipliquei por todos os elementos da matriz A. Mas, agora eu pego o 3 e multiplico por todos os elementos da matriz B. Isso vai ficar 3 vezes B, 3 vezes 2, 3 vezes menos 6, 3 vezes 0. Pronto, isso é o difícil, entre aspas, dessa multiplicação de um número por uma matriz. Agora é só resolver. Então, 2A mais 3B vai ficar, então, a primeira matriz, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos 3 dá menos 6, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10. Mas, na segunda matriz, 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes menos 6 dá menos 18, 3 vezes 0 é 0. Então agora é só pegar e juntar. Então você vai juntar então a primeira matriz com a segunda. Junto o 2 com o 15, o menos 6 com o 6, o 8 com o menos 18, o 10 com o 0. Dessa forma então, a matriz 2A mais 3B vai ficar a matriz cujos elementos são 2 mais 15 dá 17, menos 6 mais 6 dá 0, 8 menos 18 dá menos 10 e 10 mais 0 dá 10. Então aí está a matriz 2A mais 3B, formada pelos elementos 17, 0, menos 10 e 10. Segundo exemplo, calcular menos 1/3 vezes B, onde B é essa matriz de ordem 3 por 1, uma matriz coluna. Então eu quero pegar o número real menos 1/3 e multiplicar pela matriz B. Como a gente falou agora há pouco, é só a gente pegar o menos 1/3
e multiplicar pelos elementos da matriz B. Isso quer dizer que eu vou pegar o 2, o 0 e o 1 sobre 2, que são os elementos da matriz B, e vou multiplicar todos eles por menos 1/3. Agora é só resolver. Menos 1/3 vezes 2 dá menos 2/3. Menos 1/3 vezes 0 dá 0. Menos 1/3 vezes 1/2 dá menos 1/6. Então você tem que a matriz menos 1/3 vezes B é, na verdade, a matriz cujos elementos são menos 2/3, 0 e menos 1/6. E aí, claro, eu vou aqui chamar de novo a atenção para o que eu já falei. Quando você pega um número e multiplica por uma matriz, você vai obter uma nova matriz, e essa nova matriz ela vai ter a mesma ordem da matriz inicial. Então, na hora que você pega uma matriz e multiplica por um número, você não altera a ordem dela. Terceiro exemplo. Dadas as matrizes A e B, determine a matriz X tal que A mais X é igual a 2B. Bem, isso aqui é equivalente a resolver uma equação matricial. O que é uma equação matricial? É uma equação que tem matriz. Como eu quero saber qual o valor da matriz X, nós vamos ter que inicialmente tentar isolar o X. Então, se eu sei que A mais X é igual a 2B, para isolar o X, eu terei que X é a matriz 2B menos A. Bem, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os elementos da matriz B, multiplicar por 2 e vamos subtrair da matriz A. Logo, a matriz X vai ficar 2 vezes a matriz B, que vocês já devem ter percebido que ela é a matriz de identidade de ordem 2, menos a matriz A, cujos elementos são 4, 2, 0 e 1. Bem, vamos primeiro fazer o produto, lógico, né? Então, eu vou ter que primeiro multiplicar a matriz B por 2. Ao multiplicar a matriz B por 2, vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 1. Observem que eu peguei todos os elementos da matriz B e multipliquei por 2. Menos a matriz A está aí do lado. Bem, esse produto, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 0 dá 0. Então, nós chegamos aí na matriz diagonal, a matriz cujos elementos são 2, 0, 0, 2. Claro, menos a matriz B, não, menos a matriz A, digo, cujos elementos são 4, 2, 0 e 1. Bem, por último, nós temos aí uma subtração de matrizes. É só pegar cada elemento menos o seu correspondente. Então, 2 menos 4, 0 menos 2, 0 menos 0, 2 menos 1. 2 menos 4 dá menos 2, 0 menos 2 dá menos 2, 0 menos 0 dá 0 e 2 menos 1 dá 1. Portanto, está aí a matriz X, de modo que A mais X dá igual a 2 vezes B. É a matriz de ordem 2, quadrada de ordem 2, cujos elementos são menos 2, 0 e 1. Bem, quarto exemplo. Dadas as matrizes A e B, que são matrizes quadradas de ordem 2, calcule as matrizes X e Y tais que X mais Y é igual a A, X menos Y é igual a B. Bem, nós temos aí um sistema de equações matriciais. Um sistema de equações onde as incógnitas são matrizes. Nós queremos saber quem são as matrizes X e Y, de modo que é satisfeito, né, é resolvido esse sistema linear, esse sistema de equações. Inicialmente, nós vamos resolver de maneira natural. Como é a maneira natural? Como se isso aí fosse X e Y número real. É só você aplicar, por exemplo, aí o método da soma, certo? Resolvendo aí pelo método da soma, na hora que nós pegarmos, por exemplo, eu vou cortar mais y com menos y, x mais x dá 2 vezes x, e do outro lado igual a mais b. Então, nós sabemos que 2x é igual a mais b. Desse modo, então, a matriz x ela vai ser a matriz A mais a matriz B dividida para 2. Vamos lembrar que dividir para 2 é equivalente a multiplicar por 1/2. Então, a matriz x ela é 1/2 vezes a matriz A mais a matriz B. O que eu faço agora? Como a gente sabe quem são as matrizes A e B, é só pegar e substituir. Primeiro eu vou ter que resolver o que está entre parênteses, que é exatamente essa soma de matrizes. Então, isso vai ficar 1/2 multiplicado pela matriz A mais a matriz B. Bem, somamos as matrizes que estão entre parênteses,
Vamos lembrar que a soma de matrizes é cada elemento vezes o seu correspondente, ou mais o seu correspondente, né? Então você vai repetir 1/2, você soma o 2 com o 2, o 5 com o 3, o 3 com o 3 e o 7 com o 9. Daí então a matriz X é 1/2 vezes a matriz cujos elementos são 2 mais 2, 4, 5 mais 3, 8, 3 mais 3, 6, 7 mais 9, 16. Bem, eu sei que a matriz X ela é 1/2 vezes a matriz de elementos 4, 8, 6, 16. Como eu vou multiplicar por 1/2, eu vou pegar esse 1/2 e multiplicar por todos os elementos da matriz. 1/2 vezes 4 vai dar então 4/2. 1/2 vezes 8 dá 8/2. 1/2 vezes 6 dá 6/2. E 1/2 vezes 16 dá 16/2. E eu posso finalizar a questão, porque 4 dividido para 2 dá 2, 8 dividido para 2 dá 4, 6 dividido para 2 dá 3, e 8 dividido para 2, ou 16 dividido para 2 dá 8. Desse modo, então, a matriz X ela é a matriz quadrada de ordem 2, cujos elementos são 2, 4, 3 e 8. Bem, além da matriz X, eu preciso da matriz Y. E o processo é o mesmo. Eu encontrei o X, ou a matriz X, substitui para encontrar a matriz Y. Por exemplo, eu sei que X mais Y é igual à matriz A. Então, vamos lá. Desse modo, eu terei que a matriz Y é a matriz A menos a matriz X. Vou então substituir. Então, o Y é a matriz A de elementos 2, 5, 3 e 7, menos a matriz X de elementos 2, 4, 3 e 8. Subtração de matrizes, subtrai cada elemento pelo seu correspondente. Então é 2 menos 2, 5 menos 4, 3 menos 3, 7 menos 8. Desse modo, então, a gente obtém a matriz Y com elementos 0, 1, 0 e menos 1. Portanto, então, a matriz X ela vai ter elementos 2, 4, 3 e 8, e a matriz Y terá elementos 0, 1, 0, menos 1. Bem, finalizamos por aqui a parte da multiplicação de matrizes por número real. Agora a gente vai para outra parte dessa videoaula, que é a parte mais complexa, um pouco mais complicada, você vai precisar de uma atenção maior, que é quando você vai multiplicar duas matrizes. Nós vamos agora então pegar uma matriz e multiplicar por outra matriz, por exemplo. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Bem, vamos considerar as matrizes A, B e C, tais que a matriz C ela vai ser o produto da matriz A pela matriz B. E aí já tem um detalhe que você pode perceber, né? Se a matriz C é o produto da matriz A pela matriz B, isso quer dizer que quando a gente multiplica duas matrizes, o resultado vai ser uma matriz também. Bem, para efetuarmos a multiplicação entre as matrizes A e B, é necessário, antes de mais nada, determinar se a multiplicação é possível. Isso é uma coisa que a gente vai ter sempre que estar atento. Vamos então chamar a atenção aqui para um detalhe importante. Dadas duas matrizes quaisquer, nem sempre será possível multiplicar essas duas matrizes. Não são quaisquer duas matrizes que podem ser multiplicadas, para ser de maneira mais direta. Então a gente vai perceber quando é que eu posso multiplicar uma matriz por outra, quando é que a multiplicação é possível. Bem, isto só é possível, ou seja, só dá para multiplicar a matriz A pela matriz B, se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então prestem atenção bastante nesse detalhe. Só é possível multiplicar duas matrizes se a quantidade de colunas da primeira for igual à quantidade de linhas da segunda. Só nesse caso. Se a quantidade de colunas da primeira matriz não for igual à quantidade de linhas da segunda, não é possível multiplicar. Vamos então aprender isso aqui primeiro. Bem, a ordem da matriz C, vamos lembrar que a matriz C ela é a matriz resposta, vamos dizer assim, ela é obtida pegando a quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de colunas da matriz B. Então vamos aqui dar uma recapitulada. Se eu for multiplicar uma matriz A pela matriz B, só vai dar para multiplicar se a quantidade de colunas de A for igual à quantidade de linhas de B. Só apenas nesse caso. Multipliquei. Qual vai ser a ordem da resposta? A ordem da matriz resposta, ela vai ter a quantidade de linhas de A e a quantidade de colunas de B.
Então, na hora que você olha para um produto de matrizes, dá para você verificar se é possível multiplicar, pela condição que eu falei, quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda, e além disso, é possível você já saber qual é a ordem da resposta, porque a ordem da resposta vai ser a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda matriz. Bem, os elementos de C, eles são obtidos multiplicando-se ordenadamente cada elemento, os elementos das linhas de A pelos elementos das colunas de B, e somando esses produtos, né, ordenadamente. Então vamos lá. Produto de matrizes. Isso, quando eu estiver resolvendo exemplo, vai ser possível visualizar melhor. Produto de matrizes, você vai fazer linha por coluna. Você vai pegar cada linha da primeira matriz e multiplicar por cada coluna da segunda matriz. Multiplicar como? Você multiplica cada elemento pelo seu correspondente, cada elemento naquela linha pelo seu correspondente na coluna, e ao multiplicar cada elemento pelo seu correspondente, você soma os resultados. Bem, essa é a parte teórica. Então vamos lá. O produto de uma matriz A de ordem M por N por uma matriz B de ordem P por N vai dar uma matriz C de ordem M por N. Observe, a matriz A tem ordem M por P e a matriz B tem ordem P por N. Então a matriz A tem P colunas e a matriz B tem P linhas. Como a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda, dá para multiplicar. Dando para multiplicar, qual vai ser a ordem da resposta? É a quantidade de linhas da primeira, que é M, e a quantidade de colunas da segunda, que é N. Por isso que a matriz C ela terá a ordem M por N. Bem, e para você obter esse produto, cada elemento da linha I e da coluna J, ele é obtido multiplicando-se os elementos da linha I, da matriz A, pelos correspondentes elementos da coluna J da matriz B, e posteriormente somando os resultados, né? Somando aí os produtos. Bem, então é só você lembrar o que eu já falei anteriormente, que você vai pegar no produto de matrizes cada linha da primeira matriz e multiplicar por cada coluna da segunda matriz. Uma dica que eu dou nesse momento é você não só assistir essa videoaula de maneira direta, mas ir pausando e, por exemplo, rabiscando no caderno, vendo como é que é feito cada produto, para que você possa assimilar melhor. Porque esse conteúdo ele requer uma atenção muito grande, principalmente para você não estar misturando o que é linha e coluna. A gente tem a mania de fazer linha por linha, e não é linha por linha, é multiplicação de linha por coluna. Vamos lá então para um exemplo, ver como é que fica esse produto de matrizes. Dadas as matrizes A e B, determine. Bem, no item A, eu quero a matriz A vezes a matriz B. Primeira dúvida, né? Será que dá para multiplicar A por B? Vamos observar. A matriz A tem ordem 2 por 2, então ela tem duas colunas. A matriz B tem ordem 2 por 2, então ela tem duas linhas. Vejam, duas colunas em A, duas linhas em B, então dá para multiplicar. Tranquilo. Qual é a ordem da resposta? A matriz A tem duas linhas, a matriz B tem duas colunas. Então a ordem vai ser 2 por 2 a da resposta. Bem, já sabemos que dá para multiplicar e já sabemos inclusive a ordem da resposta. Então agora vamos multiplicar. Vamos lá então. Eu quero a matriz A vezes a matriz B. Calmamente, prestem atenção. Você pega a primeira linha de A e multiplica pela primeira coluna de B. Você vai pegar a linha da esquerda para a direita, a coluna de cima para baixo. Então o que você vai fazer? Você multiplica o 1 pelo 5, ou seja, o primeiro pelo primeiro, e multiplica o menos 3 pelo menos 6, que é o segundo pelo segundo. Multiplica os correspondentes e soma. Então vai ficar desse jeito. 1 vezes 5, menos 3 vezes menos 6. Aí você diz, por que que tu subtraiu? Tu disse que é para somar. Porque, na verdade, como o 3 é negativo, se eu colocar mais menos 3, mais com menos vai continuar menos do mesmo jeito. É só um trabalho a mais. Então, já coloquei direto. O importante é você saber que vai ter que juntar. Então, primeira linha, primeira coluna, 1 vezes 5,
menos 3 vezes menos 6. Agora o que eu faço? Eu tenho que fazer cada linha com cada coluna. Eu fiz a primeira linha com a primeira coluna. Então agora eu vou fazer a primeira linha com a segunda coluna. Eu vou multiplicar o 1 pelo 2, o menos 3 pelo 0. Então vai ficar 1 vezes 2, menos 3 vezes 0. Bem, já cheguei na última coluna. Não tem terceira coluna para ir para ela. O que eu faço? Vou mudar de linha. Eu vou agora para a segunda linha e, lógico, volto para a primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna agora. Multiplica o 4 pelo 5. Multiplica o 5 pelo menos 6. Repetindo, o 4, primeiro elemento da linha, pelo 5, primeiro elemento da coluna. Depois multiplica o 5, segundo elemento da linha, pelo menos 6, segundo elemento da coluna. Então fica 4 vezes 5, mais 5 vezes menos 6. E por último, eu vou agora então para segunda linha, mudo para segunda coluna. Multiplico o 4 pelo 2, o 5 pelo 0. Então 4 vezes 2, mais 5 vezes 0. Bem, isso que a gente acabou de fazer, ela é a parte mais complicada. É a parte que, se você não tomar cuidado, você erra a questão. Daqui para frente não tem mais segredo. Daqui para frente é você ir multiplicando os valores e juntando. Então vamos lá então. Eu vou pegar 1 vezes 5 dá 5. Menos 3 vezes menos 6 dá 18 positivo, porque menos e menos é mais. Então vai ficar 5 mais 18. 1 vezes 2 dá 2, 3 vezes 0 dá 0. Então aqui é 2 menos 0. 4 vezes 5 dá 20. 5 vezes menos 6 dá menos 30. Então aqui é 20 menos 30. E por último, 4 vezes 2 dá 8. 5 vezes 0 dá 0. Então 8 mais 0. Finalmente é só pegar e juntar. Então você pega que 5 mais 18 dá 23. 2 menos 0 dá 2. 20 menos 30 dá menos 10. E 8 mais 0 dá 8. Então, aí está a matriz produto A vezes B, obtido, claro, multiplicando a matriz A pela matriz B. É uma matriz de ordem 2 por 2. Por que é de ordem 2 por 2? Porque a matriz A tem duas linhas e a matriz B tem duas colunas. Se lembrem que a ordem da resposta é a quantidade de linhas da primeira vezes a quantidade de colunas da segunda. Bem, para a gente continuar treinando, e até para eu falar um detalhe importante para vocês, vamos então agora fazer a matriz B vezes A. Aposto como já tem gente doida aí dizendo que vai dar a mesma resposta. Será que vai dar a mesma resposta? Bem, então agora se eu quero a matriz B vezes a matriz A, primeiro vamos perceber se dá para fazer. A matriz B ela tem duas colunas, a matriz A tem duas linhas, então dá para multiplicar. Qual vai ser a ordem da resposta? A matriz B tem duas linhas, a matriz A tem duas colunas. Então a resposta vai ser de ordem 2 por 2. E como é que eu faço agora? Agora é o seguinte, B vezes A, você vai pegar as linhas de B vezes as colunas de A. Você tem que pegar sempre as linhas da primeira vezes a coluna da segunda. Então vamos lá. Pegando aqui então, cada elemento, você pega primeira linha de B, né, vezes primeira coluna de A. Vamos lá então colocar os resultados. Na linha de B, na primeira linha de B, o primeiro elemento é 5. Esse 5 eu multiplico pelo 1, que é o primeiro elemento da coluna de A. Então você pega 5 vezes 1 e 2 vezes 4. Ok? 5 vezes 1 mais 2 vezes 4, que a gente disse que tinha que somar. Claro, soma quando não tiver sinal. Bem, agora eu vou continuar na primeira linha de B, só que eu vou para a segunda coluna de A. Eu pego então 5 vezes menos 3 e 2 vezes 5. Primeiro elemento com primeiro elemento, 5 vezes menos 3. Depois, segundo elemento com segundo elemento, 2 vezes 5. Então vamos lá, 5 vezes menos 3, mais 2 vezes 5. Como eu cheguei na segunda coluna, eu vou mudar de linha. Detalhe, percebam que eu só posso mudar de linha quando eu chegar na última coluna. Então agora eu posso, cheguei na última coluna, vou mudar de linha, segunda linha, e retorno para a primeira coluna. Isso vai ficar então
Menos 6 vezes 1, 0 vezes 4. Então está aí, menos 6 vezes 1, mais 0 vezes 4. E por último, mantenho aí a segunda linha, vou para a segunda coluna, menos 6 vezes 6 e 0 vezes 5. Como eu disse, isso é a parte mais fácil de você errar. Se você não errou até aqui, dificilmente você erra daqui para frente. Bora multiplicar. 5 vezes 1 dá 5, 2 vezes 4 dá 8. Então aqui é 5 mais 8. 5 vezes menos 3 dá menos 15, 2 vezes 5 dá 10. Então aqui é menos 15 mais 10. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. 0 vezes 4 dá 0. Então aqui é menos 6 mais 0. Menos 6 vezes menos 3 dá 18. E 0 vezes 5 dá 0. Então aqui é 18 mais 0. E agora, por último, é só juntar. 5 mais 8 dá 13. Menos 15 mais 10 dá menos 5. Menos 6 mais 0 dá menos 6. E 18 mais 0 dá 18. Portanto, então, a gente obteve aí a matriz B vezes A, cujos elementos são 13, menos 5, menos 6 e 18. E aí o detalhe que eu queria chamar a atenção. Percebam que as matrizes A vezes B e B vezes A são matrizes diferentes. O que eu quero dizer para vocês? O produto de matrizes nem sempre é comutativo. Se fosse número, A vezes B e B vezes A daria a mesma coisa. Com matriz, isso nem sempre é verdade. Só tem um caso específico onde o produto de matrizes é comutativo. Esse caso específico a gente fala um pouquinho mais para frente. Não é agora não. Mas aprendam isso. Produto de matrizes nem sempre é comutativo. Então, se eu tinha a matriz A vezes B, para fazer a matriz B vezes A, eu tive que fazer um novo cálculo, porque não dava para aproveitar a anterior. Sexto exemplo. Em cada caso, verifique a existência dos produtos A vezes B e B vezes A. No caso em que o produto existir, determine a ordem. Então é para a gente dizer se é possível fazer A vezes B e B vezes A. E onde for possível fazer, dizer a ordem. Vamos lá então. No item A matriz A tem ordem 2 por 3. A matriz B tem ordem 3 por 4. Se lembrem, só é possível um produto de matrizes se a quantidade de colunas da primeira for igual à quantidade de linhas da segunda. O produto A vezes B ele é possível. Por que ele vai ser possível? Porque a matriz A ela tem 3 colunas, que é a mesma quantidade de linhas da matriz B. Então é possível. Qual é a ordem da resposta? Para você saber a ordem da matriz produto, pega as linhas de A e as colunas de B. O A tem 2 linhas, a matriz B tem 4 colunas. Então nós vamos ter como resposta uma matriz de ordem 2 por 4. Bem, agora o contrário. Será que é possível fazer B vezes A? Vamos verificar. A matriz B ela tem 4 colunas. A matriz A ela só tem 2 linhas. Ou seja, a quantidade de colunas da matriz B ela não é igual à quantidade de linhas da matriz A. Desse modo, então, não é possível fazer o produto B vezes A. Vamos para o item B. No item B, a matriz B tem ordem 3 por 1. A matriz A, tem ordem 3 por 1. E a matriz B tem ordem 1 por 3. Bem, para fazer o produto A vezes B, esse produto ele é possível. Por quê? Porque a matriz A tem uma coluna e a matriz B tem uma linha. Além disso, como a matriz A tem 3 linhas e a matriz B tem 3 colunas, a ordem do produto A vezes B terá a ordem 3 por 3. Vamos agora fazer o inverso. E B vezes A? A matriz B ela tem 3 colunas e a matriz A tem 3 linhas. Então é possível fazer B vezes A. Além disso, a matriz B ela tem uma linha e a matriz A tem uma coluna. Então a matriz produto B vezes A ela vai ter ordem 1 por 1. Logo, é possível fazer A vezes B e B vezes A, mas aí você percebe que até a ordem é diferente. A vezes B é uma quadrada de ordem 3 e B vezes A é uma matriz quadrada de ordem 1. Bem, aí é aquela observação que eu já até fiz, né? Mas eu escrevi aqui.
embora existam as matrizes A vezes B e B vezes A gente não pode afirmar que o produto delas seja comutativo, ou seja, que A vezes B seja igual a B vezes A. E já dá até para a gente saber que não é comutativo nesse caso específico do item B, porque até a ordem é diferente. Então não tem como matrizes de ordem diferente serem iguais. Bem, o item C. A matriz A tem ordem 2 por 5 e a matriz B tem ordem 4 por 2. Será que dá para multiplicar A por B? Resposta é não. Não é possível fazer o produto A vezes B. Por que não é? Porque a matriz A tem 5 colunas. Só que a matriz B não tem 5 linhas, ela só tem 4. Agora vamos pensar o outro caso. E o produto B vezes A? A matriz B ela tem 2 colunas e a matriz A tem 2 linhas. Então é possível sim fazer o produto B vezes A. Qual é a ordem do produto B vezes A? A matriz B ela tem 4 linhas e a matriz A ela tem 5 colunas. Então o produto B vezes A, no item C, terá a ordem 4 por 5. O item D. A matriz A ela tem ordem 1 por 3 e a matriz B ela tem ordem 2 por 3. Vamos lá. Primeiro observamos logo que não é possível o produto de A vezes B. Por que não é possível? Porque a matriz A ela tem 3 colunas. Só que a matriz B ela não tem 3 linhas, ela só tem 2. Então A vezes B não é possível. Vamos então para outro caso. E B vezes A, será que é possível? A matriz B ela tem 3 colunas. E a matriz A ela só tem uma linha. Então não é possível B vezes A. Ou seja, observe que curioso. Nesse item D, nem é possível A vezes B, nem é possível B vezes A. Não existe esses dois produtos de matriz. Dessa forma a gente chega ao fim da nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí do assunto que foi tratado. Revisem quantas vezes for necessário a videoaula para que possa ter um entendimento melhor. Até a próxima aula então.